Muito bem, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas lives de pergunta e resposta. Então a minha meta hoje é falar sobre criação de hábitos e eu vou tentar responder o máximo de perguntas possíveis em 10 minutos, tentando colocar como meta responder 12 perguntas, beleza? Então, se você está assistindo agora, justamente nesse horário, que é um horário meio aleatório, eu sei que não é o melhor horário para assistir live, muita gente está trabalhando, você tem o benefício de que a chance de eu responder a sua dúvida é muito alta. Então, tem uma caixinha de pergunta aqui embaixo, ela tem um botão com uma interrogação. Deixa a sua pergunta ali e eu vou responder nessa próxima meia hora. Bora! Seguinte. Como eu faço para destruir os hábitos que não são saudáveis? A primeira coisa que você tem que entender sobre eliminar hábitos é que o hábito precisa se tornar invisível. Quando o hábito se torna invisível, você tem uma chance triplicada, quadruplicada de ele sumir da sua vida. Por exemplo, se eu tenho o hábito de comer muito doce e isso está me fazendo ganhar peso, a coisa mais fácil para eliminar esse hábito é que eu tiro os gatilhos do doce. Ou seja, eu paro de comprar doce para minha casa. Se eu quero que uma pessoa pare de assistir TV porque ela está perdendo muito tempo assistindo série, Netflix, a coisa mais fácil não é deixar ela na frente da TV e fazer ela não olhar, que é muito mais difícil. O mais fácil é que eu tire a TV da tomada. Ou eu pego essa TV e eu guardo em outro cômodo. Se eu quero parar de usar o celular e eu quero reduzir esse hábito, o que é mais fácil? Ficar olhando para o celular e dizendo para mim mesmo, eu não posso usar, eu não posso usar. Ou será que não é mais fácil você simplesmente deixar o seu celular mais longe de você quando você estiver trabalhando e estudando? Então, a primeira e mais importante coisa para eliminar um hábito é tornar aquele hábito invisível. Perfeito? Vamos para a próxima pergunta. Nossa amiga perguntou aqui, como eu começo a me exercitar mesmo estando desanimada com a vida? Eu quero te dizer que se você começar a fazer exercício, provavelmente isso vai animar você com a vida. Uma coisa que todo mundo que faz exercício e pegou gosto pela coisa já aprendeu é que o resultado do exercício físico não é no seu corpo, primeiramente, mas é o resultado na sua cabeça. Você pode ter tido o pior dia de trabalho da semana, mas às 7 da noite você chega na academia, faz um bom treino e você sai da academia como se tivesse deixado os problemas lá. Você faz força, você sua, você conversa com as pessoas, você descarrega ali e você se sente muito melhor pelo resto do dia. Quando você faz academia ou qualquer exercício pela manhã, é a mesma coisa. Você tava com aquela neblina mental depois de ter acordado, você não estava prestando atenção, estava irritado com as pessoas. Você vai fazer a sua corrida matinal, a sua bike, o seu treino funcional. Aquilo acaba, você faz muito esforço e parece que passa a neblina mental. Parece que toda aquela névoa e aquela falta de concentração passaram. Então, eu não acho que você deveria esperar ficar animada para começar a fazer exercício. Mas que você deveria se esforçar para começar a fazer exercício sabendo que provavelmente na sua primeira ou segunda semana fazendo exercício, você já vai começar a sentir o resultado mental. O resultado físico de mudar a sua aparência demora mais, porque ele depende muito mais da dieta do que do exercício. Porém, o resultado mental do exercício, você já vê ele desde o primeiro dia. Vamos para a próxima pergunta. Mandem aí, gente, porque eu tô respondendo tudo que vocês estão mandando. É só clicar no botãozinho que tá aí. Beleza? Vamos, mandem aí. A pergunta da Melissa é: compulsão alimentar, como sair dessa? É difícil falar sobre compulsão alimentar, porque eu acho que as pessoas usam essa palavra sem saber exatamente o que significa. Então eu quero alinhar um pouco com vocês o que significa.
Compulsão alimentar é quando você chega num ponto em que você sente uma fome descontrolada e você come sem controle, exageradamente, com a sensação de que você não consegue parar. Geralmente, depois da compulsão alimentar, existe uma sensação muito forte de culpa, vergonha, que, para alguns casos, vai levar a pessoa a fazer algum tipo de purgação, que seria vomitar ou tomar laxantes. Em outros casos, vai fazer simplesmente a pessoa se sentir muito mal. Se você chega no fim do dia e pede 2 hambúrgueres do iFood porque você estava morrendo de fome, não necessariamente é uma compulsão alimentar, entendeu? A compulsão alimentar ela precisa ter esse aspecto de descontrole antes e durante a compulsão. E ela precisa ter esse aspecto de me sentir culpado e fazer ou não algum tipo de purgação. Isso dito, fiz essa introdução. Eu quero que você entenda o seguinte. A sua relação com a comida é muito mais importante do que o que você come. E a maioria das pessoas que tem problemas com a alimentação não é porque elas estão comendo a coisa errada, mas porque elas têm uma relação ruim com a comida. Não existe nenhuma comida que seja tóxica para o ser humano. Se você não está comendo pilha do controle remoto, comendo urânio, não existe uma comida que seja tóxica. Porém, muitas pessoas têm uma mentalidade tóxica em relação à comida, de demonizar os alimentos, e elas começam demonizando os alimentos, e elas acabam idolatrando os alimentos, e elas ficam nessa gangorra. Você começa dizendo que eu vou tirar todo o doce da minha dieta, você fica vários dias sem comer doce, chega um ponto que a sua vontade de comer doce é tão incontrolável, que você vai lá e pede R$100 de uma doceria delivery na sua casa, e come aquilo tudo. Ou seja, você sai de demonizar para colocar toda a sua vida naquilo. Esse é um problema do doce? Não, porque o doce não é tóxico para o ser humano. Isso é um problema da sua relação com a comida, que é uma relação de amor e ódio. A nossa relação com a comida não deve ser de amor e ódio. A nossa relação com a comida deve ser de satisfação. Eu sempre digo, eu não sou nutricionista, mas se todo mundo que está me assistindo aqui respeitasse uma única regra que faria a pessoa emagrecer e melhorar a sua saúde mental com relação aos alimentos, ela só precisaria seguir uma regra, que é: coma até você ficar satisfeito e não mais. Se a gente simplesmente exercitasse o autoconhecimento de saber se eu estou satisfeito ou não, e saber parar quando eu estivesse satisfeito, você pode ter certeza que 80% das pessoas com sobrepeso iam começar a perder peso, que 90% das pessoas com compulsão alimentar teriam uma pequena ou uma moderada melhora. Porque no fundo não tem a ver com o alimento, tem a ver com a relação que você tem. Se é uma relação tóxica ou uma relação saudável. Vamos para a próxima pergunta. O nosso amigo perguntou: eu tenho preguiça para estudar. Como que eu posso vencer isso e estudar mais? É muito normal a gente não se sentir animado para todos os nossos hábitos, especialmente quando você tem uma rotina em que você trabalha a maior parte do dia e o único tempo que sobra você quer estudar. Existe um problema que surge nesse momento, que é uma dissonância entre o que você está sentindo e o que aquela atitude pede de você. Porque se você passou o dia trabalhando, está super cansado, o seu corpo está te pedindo descanso, mas a sua mente está te mandando estudar. E aí tem um conflito entre o que o seu corpo precisa e o que a sua mente acha que é o correto. Se a pessoa está desanimada para estudar, pode ser que ela esteja escolhendo o pior momento do dia para estudar. Por exemplo, o momento em que o corpo dela está pedindo descanso. Eu, por exemplo, odeio fazer exercício à noite, 7, 8 da noite.
Porque 7, 8 da noite eu acabei de fazer toda a minha rotina de trabalho, de colocar os bebês para dormir e o meu corpo está pedindo descanso. Como é que eu vou dar para o meu corpo exercício quando ele está pedindo descanso? Às vezes nem é uma questão de você achar um jeito de se forçar e usar violência consigo mesmo para ir na academia, seja o que Deus quiser. Isso pode funcionar por uns dias. Mas muitas vezes é questão de você se observar e se tocar assim, em quais horários do dia o meu corpo está pedindo atividade, movimento. Quer uma dica para saber isso? Observa em que momentos do dia você está mais inquieto e agitado ou entediado. Geralmente esses seriam os momentos perfeitos do dia para você fazer exercício. Porque se você está inquieto, se mexendo, agitado, entediado, é porque o seu corpo está pedindo movimento, variedade, alguma coisa diferente. E o exercício te dá isso. Assim como quando você precisa estudar. Como que você sabe que seu corpo está pedindo para estudar? Nos momentos em que você está mais concentrado, em que você está mais... sente que o seu foco está mais afiado. De preferência, você precisa achar esses momentos do seu dia e sincronizar com a hora que você vai estudar. Perfeito? Tem muito a ver com a pergunta da Aline, que diz assim: como posso ter disposição de sair de casa, seja para a academia ou dar uma volta, porque eu tô sempre sem coragem? Como é que eu te respondo isso, Aline? Eu acho que um dos problemas com criar novos hábitos é que você nunca está criando um hábito do zero. Você está substituindo um hábito antigo por um hábito novo. Então imagina que eu quero começar a dar uma volta na rua de 15 minutos depois do meu café da manhã. Só que depois do seu café da manhã, hoje já tem um hábito instalado. Talvez seja mexer no celular ou assistir TV. E talvez esse hábito não tenha nada a ver com o hábito novo que você quer colocar. Porque o hábito novo é você sair para fazer exercício e o hábito velho é ficar em casa. Então é muito normal que o seu corpo vai estar preparado para fazer aquele hábito velho. Ele não vai estar com vontade de sair para a rua, ele vai estar com vontade de ficar em casa. Porém, o nosso cérebro é extremamente moldável. E se você consegue fazer 3, 4, 5 vezes aquele exercício, você vai sentir que o seu cérebro começa a sentir vontade daquilo antes de acontecer. É muito parecido com quando uma pessoa que não tem o hábito de tomar café da manhã começa a tomar café da manhã. Você já viveu isso? Ou o contrário, você tomava café da manhã e parou de tomar. No início, imagina que você nunca tinha o hábito de tomar café da manhã. As primeiras vezes que você vai tomar esse café, parece que o seu estômago está embrulhado, parece que você não está com fome, parece que é muito estranho comer naquele horário. Agora você começa a tomar café da manhã todos os dias no mesmo horário, chega um ponto que o seu corpo, 15 minutos antes do café da manhã, começa a sentir um pouquinho de fome. A mesma coisa vale para qualquer novo hábito que você quer implementar. No início, o seu corpo não está acostumado a fazer aquilo, então ele não vai estar preparado para aquilo. Ele vai estar, digamos, sem ânimo para aquela tarefa. Mas se você consegue fazer sem ânimo 3, 4, 5 vezes e aquela experiência é boa, o seu corpo vai se acostumar a deixar você preparado para aquilo. Para vocês terem uma ideia, antigamente eu acordava 8h15 da manhã e se eu fosse fazer exercício eu faria às 7h30 da noite. Quando eu comecei a treinar às 8 da manhã, ou às 7, como é hoje em dia, 7 da manhã, era muito estranho porque eu nem tinha acordado direito, parecia que eu tinha menos força. Agora, hoje em dia, depois de ter treinado às 7 da manhã 200, 300 vezes, porque já são quase 2 anos fazendo isso, às 7 da manhã parece que o meu corpo está totalmente pedindo exercício. O nosso corpo, o nosso cérebro é muito moldável, mas ele tem preguiça de mudar. Então, se você consegue fazer 3, 4, 5 vezes aquele hábito novo, mesmo sentindo desconforto, daqui a pouco o seu corpo entende e ele mesmo vai estar te ajudando a entrar naquele ritmo. Bora, tô selecionando a próxima pergunta aqui.
lá. Vamos para a próxima pergunta. A moça perguntou: como saber se eu estou passando por crise de ansiedade? É muito fácil saber se você está passando por uma crise de ansiedade, porque a crise de ansiedade, como o próprio nome diz, é um pico de sintomas de ansiedade que acontece num tempo curto. Então, se nas últimas semanas teve um momento do seu dia em que parece que você não conseguia prestar mais atenção em nada, porque você estava com muitos sintomas de ansiedade ao mesmo tempo, no volume 10, você teve uma crise de ansiedade. Você não precisa ir num psicólogo ou num psiquiatra para saber que você está tendo crise de ansiedade. Mas você talvez tenha que procurar ajuda profissional para aprender o que você pode fazer antes da crise e depois da crise para que não tenha mais crises na sua vida. Porque durante a crise, infelizmente, você sabe como é, a gente sente que não tem nenhum controle. E de fato, quem que lembra de fazer uma técnica de respiração ou de usar algum passo a passo para se acalmar durante a crise? A não ser que você tenha treinado o passo a passo antes, você não vai lembrar. Então, o segredo para você ter menos crises de ansiedade não é o que você faz durante a crise, mas é o que você faz principalmente antes da crise. Ou seja, eu percebo os primeiros sinais de que o meu corpo está entrando numa crise de ansiedade e eu já começo a fazer aquele passo a passo que eu treinei com o meu psicólogo, que eu conversei com o meu psiquiatra. Eu saio daquele ambiente, eu reduzo os estímulos, eu faço 10 ciclos de respiração diafragmática, eu faço o exercício da ancoragem com os objetos em volta, como eu já ensinei vocês várias vezes. Mas durante a crise, a gente não tem muita opção, não tem muito controle. O segredo todo está no que você faz antes e depois. Vamos ver aqui quais são as perguntas mais votadas. A Maria Clara perguntou como não repetir os erros dos nossos pais nos nossos filhos. Quando eu vejo, já estou brigando. Tem um livro muito bom que eu comecei a ler esses dias chamado O Livro que Você Gostaria que Seus Pais Tivessem Lido. É um livro laranja com azul. É um dos mais vendidos na Amazon, você pode comprar, vale a pena. Eu não concordo com tudo que está ali, mas muito do que está ali faz sentido. E a grande resposta que eu quero te dar é: Maria Clara, o foco da sua relação com os seus filhos é os seus filhos, não é os seus pais. Eu acho que às vezes a gente fica muito ansioso e muito paranoico pensando assim: será que eu estou repetindo algo que os meus pais fizeram? Será que eu estou encenando um trauma do passado? Será que eu estou fazendo errado alguma coisa? E a gente esquece de olhar para o filho. Então, olha para o seu filho, presta atenção nele e tenta entender assim: beleza, agora, nesse momento, a cada momento, o que ele está me pedindo? Ele tá entediado e quer brincar? Então a gente vai brincar. Ele tá irritado e quer que eu acalme? Então eu vou tentar acalmar. Ele tá cansado e quer dormir? Então a gente vai... Você interagir com seu filho não deve ser uma coisa que tem um fantasma na sua frente dos traumas do seu passado, impedindo você de enxergar como uma névoa, impedindo você de enxergar o seu filho. Esquece isso. Tenta observar a cada momento o que está rolando agora. Esquece o passado, esquece o futuro. O que ele está sentindo e me pedindo agora. Isso vai ser muito mais fácil, vai tirar esse peso dos seus ombros. Obviamente, faça terapia também para entender tudo isso, mas por favor, não fica assustada pensando que você está presa a repetir o que os seus pais fizeram. Isso é uma baboseira. A gente não está preso a nenhum trauma do passado. Se a gente consegue estar presente aqui e agora, vendo e ouvindo a pessoa na nossa frente, não tem nenhum trauma te prendendo. A questão é a gente conseguir se manter presente, em vez de ficar indo para o passado e relembrando as coisas. A Daiane perguntou: como que eu posso manter uma rotina de sono saudável, sendo que eu trabalho das 4 da tarde à 1 da manhã? Quem trabalha de madrugada,
ainda pode ter um sono saudável se a pessoa tiver alguns cuidados básicos. A gente precisa, primeiro de tudo, garantir que os seus dias sejam parecidos. A coisa número 1 que o seu cérebro precisa para dormir bem é regularidade. Ou seja, que o horário de dormir e o horário de acordar sejam os mesmos em 90% dos dias. Ah, mas eu durmo às 3 da manhã. Tudo bem. É melhor você conseguir dormir às 3 da manhã todos os dias do que dormir alguns dias às 9 da noite, outros dias às 3 da manhã, outros dias às 5 da manhã, outros dias às 8 da noite. Isso é horrível. Para o seu cérebro dormir bem, ele precisa, em primeiro lugar, regularidade. Segundo lugar, se você quer manter o seu sono saudável e principalmente ter energia durante o dia, é muito legal que você se exponha à luz natural assim que você acordar. De preferência, antes do sol estar mais alto no céu. O que acontece é que os nossos olhos têm receptores da luz do sol. E quando o sol está nascendo ou no início da manhã, o nosso corpo sabe que aquele sol é o sol do início da manhã, por causa da combinação de cores do sol. Tem toda uma explicação. E se você consegue pegar a luz natural nesse momento em que o sol ainda não subiu muito, isso faz com que o seu corpo ative uma sequência de reações bioquímicas que vão acordando o seu cérebro, vão te dando mais energia e mais foco. E essas reações também vão te dando um sono de melhor qualidade à noite. Então, regularidade nos horários e pegar a luz natural. Vamos falar mais de hábitos, galera. Meu foco agora é responder mais uma pergunta sobre hábitos. A Duda perguntou: eu tô desanimada para estudar. Como é que eu faço? O que eu faço com isso? O problema de estudar, galera, é que estudar precisa ter um bom motivo para acontecer. Especialmente depois que você já é adulto, você não é obrigado a estudar. Na maioria das vezes você não está se obrigando a ir para uma aula, ok? Como é que eu faço para ter vontade, então, de estudar, já que eu não vou ser obrigado? Aquele estudo precisa ser importante para mim. Eu preciso ter um bom motivo para estudar. E se eu não tenho um bom motivo para estudar, assim como se eu não tenho um bom motivo para fazer exercício, aquilo não vai me tirar da cama. Aquilo não vai me fazer estudar de verdade. Então, eu preciso que todo mundo que está me ouvindo aqui e quer muito estudar, você precisa se perguntar por que eu quero estudar. E se perguntar a sério. Não é para você repetir uma resposta que você já ouviu milhares de pessoas falando, porque estudar é bom. Não. Por que para você, na sua vida, é importante estudar? Em outras palavras, onde que o estudo vai te levar? O que você ganha estudando hoje em dia? Porque, sinceramente, por que o nosso cérebro gastaria energia com uma coisa que ele não acredita que vai dar retorno? Isso não é lógico, isso não tem nenhum sentido. Então você precisa estar convencido de que vale a pena estudar. Talvez seja só uma questão de você mudar o assunto que está estudando, o método que está estudando, o horário que você está estudando, o professor com quem você está estudando. Porque eu tenho certeza que se fosse um assunto maravilhoso que te interessa muito, com um professor muito bom ou com um livro muito bom, você ia estudar até no seu tempo livre, porque você não ia nem sentir que está estudando. Só que quando eu nem sei por que isso é importante, eu nem entendo o material, por que eu faria isso, entendeu? A gente faz as coisas na base da obrigação, sei lá, até o ensino médio. Depois, cara, você não vai ter motivação para fazer as coisas bem, a não ser que você esteja convencido da importância daquilo e veja valor naquilo. É óbvio, né? Meus queridos, foi muito bom estar aqui com vocês. Eu queria dizer que se você quer mudar hábitos de verdade,
dá uma olhada no link do perfil da Eureka, porque só hoje a gente está com o menor preço do ano do nosso programa Reforma, que é o nosso programa de mudança de hábitos. Esse é um programa que tem terapia inclusa por 8 semanas. Então você vai escolher qualquer hábito que você queira mudar e por 8 semanas você vai ter um psicólogo acompanhando você nessa mudança. É sério, é o único programa da internet que você vai ver que tem psicólogo te acompanhando durante as 8 semanas do programa. É 100% online, dá uma olhada no link do perfil da Eureka e eu te vejo aqui dentro porque é o último dia para você entrar com desconto. Tchau, tchau, galera!